E hoje connosco temos, no Mais Tempo Houvesse, o extraordinário José Luís Peixoto. Olá, bem-vindo. Olá. Olá, bem-vindo. Aqui Obrigado esta pelo nossa adjetivo casa. já agora. A Sónia é assim, mas não tens 100%, que a Sónia também é assim com toda a gente. Pois Ela é, eu também digo, pois é vá. verdade, não tem critério no fundo. Não, mas é bem aplicado, neste caso é bem aplicado. Bom, então, bem-vindo, obrigada por teres aceitado aqui o nosso convite, ainda por cima este Dia Mundial da Língua Portuguesa, Sim, portanto sim. calha muito bem termos-te aqui connosco. Olha, eu agora já a pensar, que vou falar mal Sim, de sim, coisas. cuidado, hoje não convém nada. Nós, Hoje não faço inicialmente, dar calinadas. por causa do Dia Mundial da Língua Portuguesa, nós pensámos em convidar um ginasta, mas ele depois não podia e E pensámos, então? vamos convidar um escritor. Claro, Se calhar, vem cá, não faz vem tanto cá. sentido, mas pronto. Lesionou-se, provavelmente. Exatamente. E então, sabemos a ideia de convidar o José Luís Peixoto. Exatamente. Zé, tu nasceste em Galveias, não é? Sim. Portanto, ali 5 meses depois do 25 de Abril. Sim. Viveste lá até aos 18 anos. Tu eras uma criança igual às outras, ou já tinhas assim uma onda mais intelectual, não é? Bem, Pelo menos eu vanguardista consta que eras, sempre não é? me considerei igual aos outros. Havia algumas diferenças. No meu caso, eu tenho duas irmãs que são mais velhas do que eu. Uma tem mais 13 anos do que a outra, tem mais 8 anos do que eu. E eu, como menino, pronto, para já era muito mimado pelas minhas irmãs, pela minha mãe, por toda a gente. Mas as minhas irmãs, por serem mais velhas e por também terem um passado de imigração, porque os meus pais foram imigrantes em França e voltaram para Portugal em 72, e portanto eu já nasci em Portugal, mas as minhas irmãs passaram a infância delas e uma delas nasceu em França. Elas tinham, de certa forma, outros horizontes em relação ali à vida de Galveias, que é uma vila, não é? Do Alentejo, mas elas vinham com estas memórias de viver nos arredores de Paris, e nessa altura fazia uma enorme diferença. Portanto, aí nesse aspecto, às vezes eu tinha alguma influência das minhas irmãs que era um pouco dispar. Ainda assim, fazia tudo o que os outros rapazes e raparigas ali faziam e pronto, e não me considerava diferente em nada. Mas eras o único rapaz, ou menino, depende da idade, a ouvir metal por Galveias? Sim. Esse já é outra fase, não é? A partir da adolescência aí Certo. já tinha muitas diferenças, porque justamente por causa da música pesada, que na época não era tão fácil de aceder como hoje em dia, Certo. não é? A música em geral, hoje é muito mais fácil nós termos acesso, não é? Na época tinha de ouvir certos programas de rádio, por exemplo, que eram programas na época muito conhecidos, como o Lança-Chamas, que é logo um nome, não é? Que Sim. demonstra um pouco o que Era é. de slows, não era de slows? Exato. Eu e outros amigos ouvíamos, não é? Ouvíamos sempre com os dedos em cima do rec e do play, com uma cassete preparada para gravar tudo o que lá passasse, porque, pronto, tínhamos pouco acesso a esses géneros musicais um pouco mais alternativos, e isso efetivamente era um pouco diferente. Mas a adolescência também é um tempo para essas diferenças, não é? Sim. Claro. Tu depois vens para Lisboa estudar, foste professor também na Lausanne, não é? Em Sim, Oliveira do sim. Hospital, na cidade da Praia, em Cabo Verde, Exato. E na Pontinha. e na Pontinha também. Exato, foi o último lugar onde eu Ok, dei aulas. ok. É verdade. Portanto, Na vens de verdade, Cabo Verde para a pontinha. eu passei de Cabo Verde para a Pontinha e, curiosamente, havia pessoas que eu conhecia de Cabo Verde que depois eram alunos na escola da Pontinha. A sério? É verdade. É verdade. Isso é muito engraçado. Isso é de facto. extraordinário. É verdade. Olha, e guardas alguma coisa que os teus alunos te tivessem ensinado? Muitas. Eu não considero que tenha sido um bom professor. Para já eu era muito jovem, eu comecei a dar aulas com 21 anos, logo assim que terminei a faculdade, comecei a dar aulas e naquela altura, pronto, é claro que havia ali uma diferença etária ainda importante, não é? Porque nesses anos, Nota-se poucos muito, não é? anos fazem muita diferença. Ainda assim, pronto, eu ainda não tinha maturidade suficiente para também conseguir ser tudo aquilo que eu poderia ter sido se tivesse continuado a ser professor. A minha irmã mais velha, que já aqui falei das minhas irmãs, ela foi a minha referência sempre para eu seguir esse caminho do ensino. Ela é professora do ensino secundário e pronto, essa era a minha referência.
mas a verdade é que depois a escrita também foi sempre muito importante e eu comecei a publicar em alguns lugares, e quando surgiu a oportunidade de viver da escrita, então eu quis tentar essa possibilidade e aí o ensino já não regressou, já não Mas tu, quando voltei a eras candidatar-me. pequenino, querias ser professor? Eu quando eu era mesmo criança, eu queria ser inventor. A personagem que eu admirava mais era o professor Pardal, Oh, dos livros quem de- nunca? Ah, da sim, Disney, sim. né? Quem nunca não, quem não? O professor Pardal, não é que colocava aquele chapéu e resolvia todos os problemas e tal. E, e de certa forma, gosto de pensar, né? Agora a posteriori, pronto, creio que isso tem alguma coisa a ver com criatividade e Certo. tal, e pronto, vou por aí e acho que de certa forma sou um professor Pardal, pronto, gosto de pensar assim. Professor Pardal das Letras. Exato, Mas, exato. mas tu disseste, até te consideraste um mau professor. Não me considero um mau professor, mas Não, sim, mas não foste bom professor. Exato, É diferente, desculpa, não é? desculpa, bom professor, exatamente, Sim, desculpa. sim. Não creio que Expressei-me tenha mal. sido tudo aquilo que eu pudesse ter sido. Embora o ano mais marcante, claramente, foi o ano em que fui professor em Cabo Verde. Porque aí foi realmente fora do comum. Porque eu quando fui para Cabo Verde, curiosamente, foi por ter ganho um prémio com aquele que depois viria a ser o meu primeiro livro, que se chama Morreste-me, e esse prémio deu-me a oportunidade de participar naquilo que foi a primeira Bienal de Jovens Criadores da CPLP, que eram jovens de várias áreas artísticas que foram a Cabo Verde e participaram lá num encontro. E a partir daí eu pensei, eu quero vir para aqui dar aulas, e eu comprei um bilhete só de ida para Cabo Verde. E eu, quando cheguei lá, porque também havia muita falta de professores, fui a várias escolas e consegui logo ficar. Fiquei e tinha 2 horários completos. Cada horário completo na época era de 25 horas semanais. Então eu tinha 50 horas semanais de aulas, Uou. que é uma Pesado. loucura. E cada turma tinha no mínimo uns 40 alunos. Então eu tinha centenas de alunos. E por isso esse ano foi realmente incomparável. Eu tive mais alunos nesse ano Do que em toda a que tua nos vida. outros anos Daí todos teres juntos. optado depois por vir Para a pontinha. paradisíaca pontinha, não é? Pois claro, percebo. Olha, Zé, pegando no Morreste-me, que é o primeiro e ainda hoje muito falado teu livro, e que esta semana começou a ser publicado no Bangladesh, É não é? verdade. Em Bengali, portanto. Nas próximas semanas vai sair assim capítulo a capítulo no verdade. jornal Bengala Tribune, Sim. não é? Muito giro. Em junho depois fica disponível então em livro. Nós às vezes somos muito mauzinhos connosco, não é? Somos mais exigentes, talvez, do que os outros. O que é que tu hoje pensas dos teus primeiros livros, nomeadamente do Morreste-me? Bem, é curioso porque esse livro é muito especial. Eu tenho muitos textos que eu escrevi depois desse livro de que não gosto e de que até tenho até às vezes uma certa vergonha e que encontro e penso, que horror, como é que eu publiquei isto, alguém leu e como é que... Pronto. Mas em relação a esse livro em particular, existe ali um fenómeno porque... não mudava uma única palavra. E isto é incrível, porque eu mudaria várias palavras em todos os outros livros. E isto não é uma mitificação, é um facto. Porque esse livro, para já, eu demorei cerca de 4 anos até perceber que aquele texto podia ser um livro, e que era um livro, porque ele não tinha as características habituais de um livro. Logo a começar, era muito curto. Depois, quando eu estava a escrever, eu não tinha consciência de que estava a escrever um livro. Eu achava pronto, que era um texto que estava a escrever, Certo. não uma obra, digamos assim. Mas ele foi muitíssimo pensado. Porque pronto, ainda espero escrever muitos livros, mas creio que se eu for recordado por algum livro, vai ser por esse livro, o livro Morreste-me, que efetivamente é um livro que eu sinto que me transcende em muitos aspectos. Pronto, aquilo que aquele livro é maior do que eu, e eu toquei aquilo ali por um acaso, por estar no sítio certo, na hora certa, e ter acontecido assim. Mas
hoje tenho uma relação com ele muito diferente da relação que tenho com qualquer outro livro meu. E de resto temos livro novo, não é? Foi editado no final de março. verdade. Ainda é novo. Sim, mais novo que isto é quase difícil. Sim. Sim. Chama-se Almoço de Domingo, não é? É um romance biográfico sobre a vida de Rui Nabeiro. E o que queria te perguntar, Zé Luís, como é que foi, numa situação para escrever um livro deste género, como é que foi ouvir todas estas histórias na primeira pessoa? Bem, foi bastante impactante, tendo em conta que estamos aqui a falar de um homem que fez 90 anos, também agora recentemente, nasceu em 1931, tem uma experiência de vida incrível, um alentejano como eu, mas a dar-me conta, não é, de realidades que eu não vivi e que foram fascinantes e que me permitiram também até, de certa forma, saber mais sobre mim, ao saber mais sobre a minha região e ao saber mais sobre este passado recente de Portugal. E uma pessoa que é comendadora, não é? Exatamente, exatamente. José Luís Peixoto, convidado do Mais Tempo Houvesse. Fim da tarde, com Sónia Santos e Daniel Leitão, na Renascença.